O Evangelho já tinha sido implantado na Boémia no século IX. A Bíblia estava traduzida e o culto público era celebrado na língua do povo. Mas à medida que o poder papal aumentava, a palavra de Deus ia ficando obscurecida. Gregório VII, que tinha decidido abater o orgulho dos reis, também desejava escravizar o povo. E, de acordo com esse projeto, promulgou uma bula que proibia que o culto público fosse realizado na língua boémia. Nessa bula, declarava ser agradável ao Omnipotente que o seu culto fosse celebrado numa língua desconhecida e que muitos males e heresias tinham surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma decretava que a luz da palavra de Deus fosse extinta e o povo envolvido pela escuridão. O céu tinha providenciado outros fatores para a preservação da Igreja. Muitos dos valdenses e dos albigenses que, por causa da perseguição, tinham sido expulsos dos seus lares na França e na Itália, foram para a Boémia. Embora não ousassem ensinar abertamente, trabalhavam com zelo, mas em segredo. Dessa forma, a verdadeira fé foi preservada ao longo dos séculos. Antes de John Huss, houve na Boémia alguns homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na Igreja e a dissolução do povo. Os seus trabalhos despertaram um vasto interesse e os receios da hierarquia foram despertados e iniciou-se assim a perseguição contra os discípulos do Evangelho. Obrigados a prestar o seu culto nas florestas e nas montanhas, os soldados tentavam apanhá-los e muitos foram mortos. Algum tempo depois, foi decretado que todos os que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Mas ao mesmo tempo que os cristãos davam a vida, os seus olhos fixavam-se na vitória futura da sua causa. Um dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer: a fúria dos inimigos, na verdade, agora prevalece contra nós, mas não será assim para sempre. De entre o povo comum levantar-se-á um sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. John Huss teve um nascimento humilde e bem cedo ficou órfão de pai. A sua bondosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como o mais valioso dos bens, procurou assegurar esta herança para o filho. John Huss estudou numa escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde foi admitido gratuitamente por ser estudante pobre. A mãe acompanhou-o na viagem e, por ser viúva e pobre, não tinha nem bens nem riquezas para conceder ao filho. Mas quando se aproximaram da grande cidade, ela ajoelhou-se ao lado do jovem órfão de pai e invocou sobre ele a bênção do Pai Celestial. Mal imaginava aquela mãe como a sua oração iria ser atendida. Na universidade, John Huss rapidamente se distinguiu pela sua incansável aplicação e pelos seus rápidos progressos. Ao mesmo tempo que a sua vida irrepreensível e os modos afáveis e simpáticos conquistaram a estima de todos. Era um sincero adepto da Igreja de Roma e procurava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela afirmava conceder. Por ocasião de um jubileu, foi confessar-se, entregou as últimas moedas dos seus poucos recursos e tomou parte nas procissões para poder receber a absolvição prometida. Depois de ter completado os estudos, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Tornou-se também professor e, mais tarde, reitor da universidade em que tinha estudado. Em poucos anos, o humilde estudante que tinha sido educado por favor tornou-se no orgulho do seu país e o seu nome era famoso em toda a Europa. Porém, foi noutro campo que Huss começou a obra da reforma. Vários anos depois de ter recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da Capela de Belém. O fundador desta capela tinha defendido, como assunto de grande importância, a pregação das Escrituras na língua do povo. Apesar da oposição de Roma a esta prática, ela não foi totalmente interrompida na Boémia. No entanto, havia grande ignorância sobre as Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo de todas as classes. John Huss, de uma forma implacável, denunciou esses males, apelando para a palavra de Deus de modo a enaltecer os princípios da verdade e da pureza que pregava. Um cidadão de Praga, chamado Jerónimo, que depois se tornou amigo de John Huss, tinha trazido consigo da Inglaterra os escritos de Wycliffe.
A rainha de Inglaterra, que se tinha convertido aos ensinos deste pregador, era uma princesa boémia e, pela sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas no seu país natal. John Hus tinha lido essas obras com interesse e acreditava que o seu autor era um cristão sincero e estava inclinado a considerar favoravelmente as reformas que ele advogava. Embora não o soubesse, John Hus já tinha entrado no caminho que o levaria para longe de Roma. Por essa altura, chegaram a Praga 2 estrangeiros, vindos de Inglaterra, homens instruídos que tinham recebido a luz e que vieram para espalhar naquela terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, logo foram obrigados pelas autoridades a calar-se. Mas como não estavam dispostos a abandonar o seu objetivo, recorreram a outras medidas. Sendo artistas, assim como pregadores, continuaram a pôr em prática a sua capacidade. Num local aberto ao público, pintaram 2 quadros. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, manso e sentado sobre uma jumenta, seguido pelos seus discípulos, descalços e com trajes gastos pelas viagens. O outro representava uma procissão pontifical. O Papa, adornado com ricas vestes e a tríplice coroa, montado num cavalo magnificantemente adornado, procedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e bispos com uma pompa deslumbrante. Ali estava um sermão que prendeu a atenção de todas as classes. Multidões foram ver aqueles desenhos. Não houve ninguém que não compreendesse a lição, e muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão e a humildade de Cristo, o Mestre, e o orgulho e a arrogância do Papa, que se dizia seu servo. Houve grande comoção em Praga, e os estrangeiros, ao fim de algum tempo, acharam que era melhor partir para a sua própria segurança. Mas a lição que tinham ensinado não ficou esquecida. Os quadros causaram profunda impressão no espírito de John Hus, levando-o a um estudo mais cuidadoso da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, via mais claramente o verdadeiro caráter do papado e com maior zelo denunciava o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Da Boémia, a luz estendeu-se à Alemanha, pois as perturbações na Universidade de Praga determinaram a retirada de centenas de estudantes alemães. Muitos deles tinham recebido de John Hus o seu primeiro conhecimento da Escritura Sagrada e, ao voltarem, espalharam o Evangelho na sua pátria. As notícias do que se estava a passar em Praga foram levadas para Roma e John Hus foi de imediato chamado a comparecer perante o Papa. Obedecer seria expor-se à morte certa. O rei e a rainha da Boémia, a universidade, os membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se no apelo ao pontífice para que fosse permitido a John Hus permanecer em Praga e responder a Roma por meio de uma delegação. Em vez de atender a este pedido, o Papa procedeu ao processo e à condenação de Hus e declarou então que a cidade de Praga estava sob interdição. Naquela época, esta sentença, quando quer que fosse pronunciada, despertava um alarme geral. As cerimónias que a acompanhavam eram de molde a encher de terror o povo que considerava o Papa como representante do próprio Deus, como tendo as chaves do céu e do inferno e poder para invocar juízos temporais bem como espirituais. Acreditava-se que as portas do céu se fechavam à região atingida pela interdição e que até que o Papa achasse que devia suspender a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança. Como consequência desta terrível calamidade, suspendiam-se todos os cultos, as igrejas foram fechadas, os casamentos celebravam-se no pátio da igreja, negava-se aos mortos a sepultura em terreno consagrado, então eram enterrados em valas ou no campo, sem os rituais fúnebres. Assim, através de medidas que apelavam para a imaginação, Roma procurava controlar a consciência dos homens. A cidade de Praga ficou cheia de tumultos. Uma classe numerosa denunciou John Hus como a causa de todas as suas calamidades e exigiram que ele fosse entregue à vingança de Roma. Para acalmar os ânimos exaltados, o reformador retirou-se por algum tempo para a sua aldeia natal. Escrevendo aos amigos que deixara em Praga, disse: "Se me retirei do meio de vós, foi para seguir o preceito e o exemplo de Jesus Cristo, a fim de não dar lugar aos mal-intencionados para atraírem sobre si próprios a condenação eterna e de não causar aflição e perseguição aos piedosos. Retirei-me também pelo receio de que os sacerdotes ímpios pudessem continuar por mais tempo a proibir a pregação da palavra de Deus entre vós.
mas não vos deixei para negar a verdade divina, pela qual, com o auxílio de Deus, estou disposto a morrer. John Hus não parou o seu trabalho. Viajou pelo território próximo, pregando diante de multidões ávidas. Desta forma, as medidas a que o Papa tinha recorrido para suprimir o Evangelho estavam a fazer com que este se espalhasse ainda mais. Nada podemos contra a verdade, diz a Bíblia, senão pela verdade. Nesta fase da sua carreira, a mente de John Hus parecia ter sido o cenário de um doloroso conflito. Embora a Igreja estivesse a procurar fulminá-lo com os seus raios, ele não tinha renegado a sua autoridade. Para ele, a Igreja de Roma ainda era a esposa de Cristo e o Papa o representante e vigário de Deus. John Hus estava a lutar contra o abuso da autoridade, não contra o princípio em si mesmo. Isto causou um terrível conflito entre a convicção da sua compreensão e a sua consciência. Se a autoridade era justa e infalível, como ele acreditava que era, como poderia sentir-se obrigado a desobedecer-lhe? Obedecer, compreendia ele, significava pecar. Mas por que a obediência a uma igreja infalível levaria a tal situação? Este era o problema que não conseguia resolver. Esta era a dúvida que o torturava cada vez mais. A solução que lhe parecia mais justa era a de que podia estar a acontecer a mesma coisa que já tinha acontecido no tempo do Salvador, em que os sacerdotes da Igreja se tinham tornado pessoas ímpias e estavam a usar a autoridade lícita para fins ilícitos. Isto levou-o a adotar, para sua própria orientação e para a guia daqueles a quem pregava, a máxima de que os preceitos das Escrituras, comunicados por meio da compreensão, devem reger a consciência. Por outras palavras, de que o único guia infalível é Deus a falar pela Bíblia e não a Igreja a falar pelo sacerdócio. Quando depois de algum tempo a excitação em Praga serenou, John Hus voltou para a sua capela de Belém para continuar com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus. Os seus inimigos eram ativos e poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos e grande parte do povo apoiava-o. Comparando os seus ensinos puros e elevados e a sua vida santa com os dogmas degradantes pregados pelos humanistas, assim como a avareza e a devassidão que praticavam, muitos consideravam uma honra estar ao seu lado. Até aqui, John Hus tinha estado sozinho nos seus trabalhos, mas agora Jerónimo, que durante a sua permanência em Inglaterra tinha aceitado os ensinos de Wycliffe, uniu-se à obra da Reforma. Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Jerónimo possuía, em alto grau, um gênio brilhante, eloquência e conhecimento, dotes que conquistaram a simpatia popular. Mas quanto às qualidades que constituem a verdadeira força de caráter, John Hus era maior. O seu calmo discernimento servia como restrição ao espírito impulsivo de Jerónimo, que com verdadeira humildade se apercebia do seu valor e cedia aos seus conselhos. Sob a ação de ambos, a reforma espalhou-se mais rapidamente. Deus permitiu que uma grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos erros de Roma, mas eles não receberam toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Através destes seus servos, Deus estava a guiar o povo para fora das terras do romanismo. Contudo, havia muitos e grandes obstáculos que eles tinham de enfrentar, e ele guiou-os passo a passo, de acordo com a sua capacidade de os enfrentar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma só vez. Se ela fosse apresentada aos que durante muito tempo permaneceram em trevas com o fulgor do sol do meio-dia, teria feito com que eles se desviassem. Por isso, Deus revelou-a aos dirigentes pouco a pouco, de modo que ela pudesse ser recebida pelo povo. Século após século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. O cisma na Igreja ainda continuava. 3 papas lutavam pela supremacia e a sua luta encheu a cristandade de crime e de tumultos. Não satisfeitos em lançar maldições, recorriam às armas temporais. Cada um deles procurou obter armas e recrutar soldados. É claro que necessitavam de dinheiro e, para o conseguir, os dons, os ofícios e as bênçãos da Igreja eram postos à venda. Os sacerdotes, imitando os superiores, também recorriam ao tráfico das coisas sagradas e à guerra para humilhar os seus rivais e fortalecer o seu próprio poder.
Com uma audácia que aumentava cada vez mais, John Hus fulminava as abominações que eram toleradas em nome da religião e o povo acusava abertamente os chefes romanistas como a causa das aflições que oprimiam a cristandade. A cidade de Praga parecia estar outra vez à beira de um conflito sangrento. Como em ocasiões anteriores, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. A cidade tinha sido mais uma vez posta sob interdição e John Hus retirou-se para a sua aldeia natal. Tinha terminado o seu testemunho tão fielmente dado na sua querida capela de Belém e deveria falar de um cenário mais amplo a toda a cristandade antes de depor a vida como testemunha da verdade. Para pôr fim aos males que perturbavam a Europa, convocou-se um concílio geral a reunir em Constança. Esse concílio fora convocado a pedido do imperador Segismundo por um dos 3 papas rivais, João XXIII. A convocação de um concílio estava longe de ser bem recebida pelo Papa João, cujo caráter e cuja política dificilmente poderiam suportar investigação, mesmo por prelados tão frouxos na moral como eram os eclesiásticos daqueles tempos. Não ousou, contudo, opor-se à vontade de Segismundo. O principal objetivo do concílio era apaziguar o cisma da Igreja e acabar com a heresia. Portanto, os 2 antipapas foram chamados a comparecer perante ele, bem como o principal propagador das novas ideias, John Hus. Os primeiros, tomando em consideração a sua própria segurança, não estiveram presentes pessoalmente, mas fizeram-se representar pelos seus delegados. O Papa João, embora fosse quem aparentemente convocou o concílio, compareceu com muito receio, suspeitando de que o propósito secreto do imperador era depô-lo. Receoso de ser chamado a contas pelos vícios que tinham desonrado a tiara, bem como pelos crimes que a tinham assegurado. Não obstante, fez a sua entrada na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado pelos eclesiásticos da classe mais alta e seguido por um cortejo de cortesãos. Todo o clero e os dignitários da cidade, com uma imensa multidão, foram dar-lhe as boas-vindas. Vinha sob um pálio de ouro, transportado por 4 dos principais magistrados. A hóstia era levada diante dele e as ricas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um aspecto imponente. Entretanto, aproximava-se de Constança outro viajante. John Hus sabia bem os perigos que o ameaçavam. Despediu-se dos seus amigos como se nunca mais os fosse encontrar e seguiu viagem, pressentindo que este o levava para a fogueira. Apesar de ter obtido um salvo-conduto do rei da Boêmia e igualmente recebido outro do imperador Segismundo durante a viagem, fez todos os preparativos encarando a probabilidade de morrer. Numa carta dirigida aos seus amigos em Praga, ele disse: "Meus irmãos, parto com um salvo-conduto do rei, ao encontro de numerosos e mortais inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso, no meu Salvador. Confio que Ele ouvirá as vossas fervorosas orações, que comunicará a sua prudência e sabedoria à minha boca, para que eu lhes possa resistir, e que me concederá o seu Espírito Santo para me fortalecer na sua verdade, de maneira a poder defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel." Jesus Cristo sofreu pelos seus bem-amados. Deveríamos nós, pois, estranhar que Ele nos tenha deixado o seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós as suas criaturas. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, Ele sofreu. Porque, pois, não deveríamos também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para nossa purificação? Portanto, amados, se a minha morte deve contribuir para a sua glória, orem para que ela venha rapidamente e para que Ele me capacite a suportar com coragem todas as minhas aflições. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus para que o possa fazer sem mancha, isto é, para que eu não suprima um til da verdade do Evangelho, para deixar aos meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente nunca mais verão o meu rosto em Praga, mas se a vontade do Deus Todo-Poderoso se dignar restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor da sua lei. Noutra carta a um sacerdote que se tinha tornado discípulo do Evangelho, John Hus falava com profunda humildade dos seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar ricos enfeites e em ter gasto horas em ocupações frívolas.
Acrescentou então estes tocantes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem a tua mente, e não a posse de benefícios e de bens. Tem cuidado em não adornares a tua casa mais do que a tua alma. E, acima de tudo, cuida do edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres, e não gastes os teus haveres em festas. Se não corrigires a tua vida e não te refriares das coisas supérfluas, temo que sejas severamente castigado, como eu próprio sou. Conhece a minha doutrina, pois recebeste as minhas instruções desde a tua meninice. É-me, portanto, desnecessário escrever-te mais sobre isto, mas conjuro-te, pela misericórdia do nosso Senhor, a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me viste cair. No subscrito acrescentou ainda: conjuro-te, meu amigo, a não abrires esta carta antes de teres a certeza de que estou morto. Ao longo da sua viagem, John Hus observou por toda a parte indícios da disseminação das suas doutrinas e o interesse com que a sua causa era considerada. O povo juntava-se para se encontrar com ele e em algumas cidades os magistrados escoltavam-no pelas ruas. Chegada a Constança, John Hus teve plena liberdade. Ao salvo-conduto do imperador acrescentou-se uma garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Mas, violando estas solenes e repetidas declarações, pouco tempo depois o reformador foi preso, por ordem do Papa e dos cardeais, e lançado numa repugnante masmorra. Mais tarde foi transferido para um castelo forte de outro lado do Reno e ali conservado prisioneiro. O Papa pouco lucrou com a sua perfídia, pois pouco tempo depois foi colocado na mesma prisão. Tinha ficado provado perante o concílio que ele era culpado dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério, pecados que não convém mencionar. Foi isto que o próprio concílio declarou e finalmente ele foi despojado da tiara e posto na prisão. Os antipapas também foram depostos, tendo sido escolhido um novo pontífice. Embora o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes do que os que John Hus tinha denunciado nos sacerdotes e contra os quais exigira reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. A prisão de John Hus despertou grande indignação na Boémia. Nobres poderosos dirigiram ao concílio protestos veementes contra este ultraje. O imperador, a quem repugnava permitir a violação de um salvo-conduto, opôs-se ao processo que lhe era movido. Os inimigos do reformador eram maus e decididos. Apelaram para os preconceitos do imperador, para os seus temores, para o seu zelo para com a Igreja. Acrescentaram grande quantidade de argumentos para provar que não se deve confiar nos hereges, nem nas pessoas suspeitas de heresia, ainda que estejam munidas de salvo-conduto do imperador e de reis. E dessa forma, venceram. Enfraquecido pela doença e pela reclusão, uma vez que o ar úmido e impuro do calabouço lhe causara uma febre que quase o tinha matado, John Hus foi finalmente levado perante o concílio. Carregado de cadeias, ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa fé se tinham empenhado em defendê-lo, e durante o longo processo manteve firmemente a verdade. Na presença dos dignitários da Igreja e do Estado, em assembleia proferiu um solene e fiel protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando lhe foi exigido que optasse entre o renunciar às suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. Susteve-o a graça de Deus. Durante as semanas de sofrimento por que passou, antes da sentença final, a paz do céu encheu a sua alma. Escreva esta carta, dizia ele a um amigo, na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte, amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, saberás quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou no meio de tentações e de provas. Na escuridão da masmorra previa o triunfo da verdadeira fé. Voltando em sonhos à capela de Praga, onde tinha pregado o Evangelho, viu o Papa e os seus bispos apagarem as pinturas de Cristo que ele desenhara nas paredes. Esta visão angustiou-o, mas no dia seguinte viu muitos pintores ocupados na restauração dessas figuras, em maior número e com cores mais vivas. Concluída a tarefa dos pintores, que estavam rodeados de uma imensa multidão, exclamaram: "Venham agora os papas e os bispos, nunca mais as apagarão." Disse o reformador ao relatar o sonho: "Tenho isto como certo, que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la,
mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Pela última vez, John Hus foi levado diante do concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador e os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e sacerdotes e uma vasta multidão que ocorrera para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade se reuniram testemunhas deste primeiro grande sacrifício na prolongada luta pela qual se deveria conseguir a liberdade de consciência. Quando foi chamado para a decisão final, John Hus declarou que se recusava a renunciar e, fixando o olhar permanentemente no imperador, cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada, ele declarou: "Decidi-me, por minha espontânea vontade, a comparecer perante este concílio, sob a proteção pública e a fé do imperador aqui presente." O intenso rubor subiu ao rosto de Segismundo quando todos os olhos se fixaram nele. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimónia de degradação. Os bispos vestiram o preso com um hábito sacerdotal. Enquanto ele recebia as vestes sacerdotais, disse: "Nosso Senhor Jesus Cristo estava, por escárnio, coberto com um manto branco, enquanto Herodes o mandou conduzir perante Pilatos." Sendo de novo exortado a retratar-se, replicou, voltando-se para o povo: "Com que vara, pois, contemplaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o Evangelho puro? Não, aprecio a sua salvação mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte." As vestes foram removidas, uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar a sua parte na cerimónia. Finalmente puseram-lhe na cabeça um capuz, ou mitra de papel em forma de pirâmide, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demónios com a palavra Arquieres bem visível na frente. "Com muito prazer", disse John Hus, "levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia pelo teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos." Quando ficou assim vestido, os prelados disseram: "Agora entregamos a tua alma ao diabo." "E eu", disse John Hus, erguendo os olhos ao céu, "entrego o meu espírito nas tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste." Foi então entregue às autoridades seculares e levado para o lugar da execução. Um imenso cortejo acompanhou-o, centenas de homens com armas, sacerdotes e bispos com os seus caros trajes e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste e tudo pronto para que o fogo fosse aceso, o mártir uma vez mais foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. E ele pergunta: "A que erros? A que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi, tudo o que preguei foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. Portanto, muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei." Quando as chamas começaram a envolvê-lo, ele começou a cantar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E assim continuou até que a sua voz se calou para sempre. Mesmo os inimigos ficaram tocados com o seu procedimento heroico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de John Hus e de Jerônimo, que morreu pouco tempo depois, disse: "Ambos procederam com firmeza de ânimo quando se aproximou a sua última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Quando as chamas se levantaram, começaram a cantar hinos, e a violência do fogo não conseguia fazer calar a sua voz." Depois de o corpo de John Hus ter sido completamente consumido, as suas cinzas e a terra em que repousavam foram lançadas ao Reno e dessa forma levadas para o oceano. Os seus perseguidores pensavam, mas em vão, que tinham feito desaparecer as verdades que ele tinha pregado. Mal podiam imaginar que as cinzas, naquele dia, levadas para o mar, deveriam ser como uma semente espalhada por todos os países da terra, e que em terras ainda mais desconhecidas produziriam um abundante fruto em testemunho da verdade. A voz que tinha falado no recinto do concílio em Constança tinha despertado ecos que seriam ouvidos ao longo de todas as épocas. John Hus já não existia, mas as verdades pelas quais tinha morrido jamais morreriam. O seu exemplo de fé e firmeza encorajaria multidões a permanecerem firmes pela verdade perante a tortura e a morte.
A sua execução demonstrou perante o mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, embora não o soubessem, tinham estado a fortalecer a causa que em vão procuraram destruir. Contudo, outra fogueira deveria acender-se em Constança. O sangue de mais uma testemunha deveria dar testemunho da verdade. Jerónimo, ao despedir-se de John Hus à partida para o concílio, exortou-o a ter coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio iria em seu auxílio. Sabendo da prisão do reformador, o fiel discípulo preparou-se imediatamente para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, com um único companheiro, partiu para Constança. Ao chegar ali, convenceu-se de que apenas se tinha exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para a libertação de John Hus. Fugiu da cidade, mas foi preso na viagem para casa e levado, acorrentado, guardado por um grupo de soldados. No seu primeiro aparecimento perante o concílio, as tentativas de Jerónimo para responder às acusações apresentadas contra ele foram defrontadas com gritos. Às chamas! Que vá para as chamas! Foi lançado numa masmorra, acorrentado numa posição que lhe causava grande sofrimento e alimentado a pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma doença que pôs em perigo a sua vida, e os seus inimigos, com medo de que ele lhes pudesse escapar, trataram-no com menos severidade, embora tivesse permanecido na prisão durante 1 ano. A morte de John Hus não deu os resultados que os sectários de Roma esperavam. A violação do salvo-conduto suscitara uma tempestade de indignação e, como meio mais seguro de agir, o concílio decidiu, em vez de queimar Jerónimo, obrigá-lo, se possível, a retratar-se. Foi levado perante a Assembleia e ofereceu-se-lhe a alternativa de renunciar ou morrer na fogueira. A morte no início da sua prisão teria sido um ato de misericórdia, à vista dos terríveis sofrimentos por que tinha passado. Mas, embora enfraquecido pela doença, pelos rigores da prisão e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos, desanimado pela morte de John Hus, a coragem de Jerónimo cedeu e concordou em submeter-se ao concílio. Comprometeu-se a aderir à fé católica, aceitando a ação do concílio de condenar as doutrinas de Wycliffe e de John Hus, exceção feita, contudo, às santas verdades que eles tinham ensinado. Através deste expediente, Jerónimo tentou calar a voz da consciência e escapar à condenação. Mas na solidão do calabouço, viu mais claramente o que tinha feito. Pensou na coragem e na fidelidade de John Hus e refletiu no contraste da sua própria negação da verdade. Pensou no Divino Mestre, a quem se tinha comprometido a servir e que por amor dele suportara a morte de cruz. Antes da sua retratação tinha achado conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Mas agora o remorso e a dúvida torturavam a sua alma. Sabia que ainda teria de fazer outras retratações para poder estar em paz com Roma. O caminho em que estava a entrar apenas poderia terminar na completa apostasia. A sua resolução estava tomada. Não negaria ao Senhor para escapar a um breve período de sofrimento. Novamente foi levado perante o concílio. A sua submissão não satisfizera os juízes. A sua sede de sangue, aguçada pela morte de Hus, clamava por novas vítimas. Apenas renunciando à verdade, sem reservas, é que Jerónimo poderia preservar a vida. Tinha, porém, decidido confessar a sua fé e seguir nas chamas o seu irmão mártir. Renegou a retratação anterior e, como moribundo, exigiu solenemente a oportunidade de fazer a sua defesa. Temendo o efeito das suas palavras, os bispos insistiram em que ele se limitasse a afirmar ou a negar a verdade das acusações apresentadas contra ele. Jerónimo protestou contra tal crueldade e injustiça. Conservaram-me encerrado durante 340 dias, numa prisão horrível, disse ele, no meio da imundícia, do mau cheiro repugnante e da maior carência de tudo. Trazem-me depois diante de vós e, dando ouvidos aos meus inimigos mortais, recusam-se a ouvir-me. Se vocês são, na verdade, homens prudentes e a luz do mundo, tenham cuidado em não pecarem contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. A minha vida não tem senão pouca importância. E quando vos exorto a não lavrarem uma sentença injusta, faço menos por mim do que por vós. O seu pedido finalmente foi atendido. Na presença dos juízes, Jerónimo ajoelhou-se e orou para que o Espírito Divino dirigisse os seus pensamentos
e as suas palavras, de modo que não dissesse nada que fosse contrário à verdade ou indigno do seu mestre. Para ele, naquele dia, cumpriu-se a promessa de Deus aos primeiros discípulos: vão ter que comparecer diante de governadores e de reis por minha causa. Quando vos entregarem às autoridades, não se preocupem como hão de falar, nem com o que hão de dizer. Nessa altura, Deus vos dará as palavras, pois não serão vocês a falar, mas sim o Espírito de Deus, vosso Pai, que falará por vosso intermédio. As palavras de Jerónimo causaram espanto e admiração, até mesmo aos seus inimigos. Durante um ano inteiro tinha estado emparedado numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo de ver, no meio de um grande sofrimento físico e de ansiedade mental. No entanto, os seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e tanto poder, como se tivesse tido oportunidade para um estudo tranquilo. Apontou aos ouvintes a longa série de homens santos que tinham sido condenados por juízos injustos. Em quase cada geração houve os que, enquanto procuravam enobrecer o povo do seu tempo, foram censurados e rejeitados, mas que em tempos posteriores mostraram ser dignos de honra. O próprio Cristo foi condenado como malfeitor por um tribunal injusto. Na sua retratação, Jerónimo tinha concordado que a sentença que condenara John Hus era justa, mas agora declarou o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e da santidade do mártir. Conheci-o desde a infância, disse ele. Foi um ótimo homem, justo e santo. Foi condenado apesar da sua inocência. Eu também estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que estão preparados para mim pelos meus inimigos e pelas falsas testemunhas, que um dia terão de prestar contas das suas mentiras diante do grande Deus, a quem ninguém pode enganar. Reprovando-se a si mesmo pela sua negação da verdade, Jerónimo continuou: de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente no meu espírito e me causa tão profundo remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença pronunciada contra Wycliffe e contra o santo mártir John Hus, meu mestre e amigo. Sim, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei as suas doutrinas. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que se digne perdoar os meus pecados e, em particular, este, o mais abominável de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e John Hus, não por terem abalado a doutrina da Igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação dos escândalos do clero a pompa, o orgulho e todos os vícios dos prelados e sacerdotes. Aquilo que eles afirmaram é que é irrefutável. Eu também a entendo e declaro como eles. As suas palavras foram interrompidas. Os prelados, trêmulos de cólera, exclamaram: que necessidade há mais de provas? Vemos com os nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Sem se abalar com os ânimos exaltados, Jerónimo exclamou: ora, pensam que receio morrer? Conservaram-me durante um ano inteiro numa horrível masmorra, mais horrenda do que a própria morte. Trataram-me mais cruelmente do que a um turco, a um judeu ou pagão, e literalmente a minha carne apodreceu, em vida, sobre os meus ossos. Contudo, não me queixo, pois o lamento não fica bem a um homem de coração e espírito. Mas não posso senão exprimir o meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. De novo os ânimos se exaltaram e Jerónimo foi levado precipitadamente para a prisão. Havia, contudo, na Assembleia alguns em quem as suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar a sua vida. Foi visitado por dignitários da Igreja que insistiam em que ele se submetesse ao concílio. Foram-lhe apresentadas as mais brilhantes perspectivas como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas, tal como o seu mestre, quando lhe ofereceram a glória do mundo, Jerónimo permaneceu firme. Provem-me pelas Sagradas Escrituras que estou errado, disse ele. Eu renunciarei. As Santas Escrituras, exclamou um dos seus tentadores. Então, tudo deve ser julgado por elas. Quem as pode entender antes de a Igreja as ter interpretado? São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o Evangelho do nosso Salvador? Replicou Jerónimo. Paulo não exortou aqueles a quem escreveu a escutarem as tradições dos homens, mas disse: examinai as Escrituras. Herege, foi a resposta. Arrependo-me de ter gasto tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo.
Rapidamente foi proferida a sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local que John Huss tinha dado a vida. Fez esse trajeto com o rosto iluminado de alegria e paz a cantar. O seu olhar fixava-se em Cristo e a morte tinha perdido para ele o seu terror. Quando o carrasco que estava para acender a fogueira passou por trás dele, o mártir exclamou: venha com ousadia para a frente. Ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. As suas últimas palavras proferidas quando as chamas se levantaram à sua volta foram uma oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, exclamou, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. A sua voz calou-se, mas os lábios continuaram a mover-se em oração. Depois que o fogo efetuou a sua obra, as cinzas do mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas e, como as de Huss, foram lançadas ao Reno. Assim permaneceram os fiéis portadores da luz de Deus. Mas a luz das verdades que proclamavam, a luz do seu exemplo heroico, não se extinguiria. Assim também os homens não tiveram poder para desviar o sol da sua órbita e impedir o raiar daquele dia que despontava sobre o mundo. A execução de John Huss acendeu uma chama de indignação e horror na Boêmia. Toda a nação compreendia que ele tinha caído vítima da perfídia dos sacerdotes e da traição do imperador. Foi declarado que ele tinha sido um fiel ensinador da verdade e o concílio que decretou a sua morte foi acusado do crime de assassínio. As suas doutrinas atraíram agora maior atenção do que nunca. Pelos éditos papais, os escritos de Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que tinham escapado da destruição, ou parte deles que o povo conseguia adquirir, foram agora tirados dos esconderijos e estudados em ligação com a Bíblia. E assim muitos foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassínios de John Huss não permaneceram silenciosos a assistir ao triunfo que a causa do reformador alcançara. O Papa e o Imperador uniram-se para extinguir o movimento e os exércitos de Segismundo foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador, Ziska. Um pouco depois do início da guerra ficou completamente cego, mas que continuava a ser um dos mais hábeis generais do seu tempo. Ele foi o chefe dos boêmios. Confiando no auxílio de Deus e na justiça da sua causa, aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra eles poderiam vir. Reiteradas vezes, o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boêmia apenas para ser vergonhosamente repelido. Os hussitas ergueram-se acima do temor da morte e nada poderia resistir-lhes. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Ziska morreu. Mas o seu lugar foi preenchido por Procópio, que era um general igualmente corajoso e hábil, e, em alguns aspectos, um dirigente muito astuto. Os inimigos dos boêmios, sabendo que tinha morrido o guerreiro cego, pensavam que era a oportunidade favorável para recuperar tudo o que tinham perdido. O Papa proclama então uma cruzada contra os hussitas e novamente um imenso exército se precipitou sobre a Boêmia, mas apenas para sofrer uma terrível derrota. Segue-se outra cruzada. Em todos os países da Europa, fiéis ao Papa, foram reunidos homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sob o estandarte papal, seguras de que em breve se poria fim aos hereges hussitas. Confiante na vitória, o numeroso exército entrou na Boêmia. O povo uniu-se para o repelir. Os dois exércitos aproximaram-se um do outro, até que havia apenas um rio entre eles. Os cruzados constituíam uma força muito superior, mas em vez de se arremessarem através da torrente e travarem batalha contra os hussitas, a quem de longe tinham vindo combater, ficaram a olhar, em silêncio, para aqueles guerreiros. Então, subitamente, um misterioso terror caiu sobre os soldados. Sem desferir um golpe, aquela poderosa força debandou e espalhou-se como se fosse dispersa por um poder invisível. Muitos foram mortos pelo exército hussita que perseguiu os fugitivos e um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, enriqueceu-os. Poucos anos mais tarde, sob as ordens de um novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada. Como antes, homens e meios foram trazidos de todas as partes da Europa, fiéis ao Papa.
Foram grandes os estímulos apresentados aos que deveriam empenhar-se nesta perigosa empresa. Assegurava-se a cada cruzado o perdão completo dos mais horríveis crimes. A todos os que morressem na guerra era prometida uma preciosa recompensa no céu, e os que sobrevivessem colheriam honras e riquezas no campo de batalha. De novo se reuniu um vasto exército que, atravessando a fronteira, entrou na Boémia. As forças hussitas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais para o interior do país e levando-os a pensar que tinham a vitória assegurada. Finalmente o exército de Procópio parou e, voltando-se para o inimigo, avançou para lutar contra ele. Os cruzados, descobrindo então o seu erro, ficaram num acampamento, esperando o assalto. Quando ouviu o ruído do exército que se aproximava, mesmo antes de os hussitas estarem à vista, de novo o pânico se apoderou dos cruzados. Príncipes, generais, soldados, libertando-se das armaduras, fugiram em todas as direções. Em vão o núncio papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir as suas forças possuídas pelo terror e já desorganizadas. Apesar dos seus enormes esforços, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, um vasto exército, enviado pelas mais poderosas nações da Europa, uma hoste de homens fortes e aguerridos, treinados e equipados para a batalha, fugiu sem desferir um golpe diante dos defensores de uma nação pequena e até ali fraca. Havia nisto uma manifestação do poder divino. Os invasores foram dominados por um pavor sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos do faraó no Mar Vermelho e que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gedeão e dos seus 300, que numa noite derrubou as tropas do orgulhoso assírio, de novo tinha estendido a mão para enfraquecer o poder do opressor. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava, e tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Os líderes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. Adotou-se um compromisso mútuo que, se bem que pretendesse conceder liberdade de consciência aos boémios, realmente traindo-os, entregava-os ao poder de Roma. Os boémios tinham especificado 4 pontos como condições de paz com Roma: pregação livre da Bíblia, o direito de toda a Igreja tanto ao pão como ao vinho na comunhão e o uso da língua materna no culto divino, a exclusão do clero de todos os ofícios e de todas as autoridades seculares e, nos casos de crime, a jurisdição das cortes civis tanto para o clero como para os leigos. As autoridades papais finalmente concordaram que os 4 artigos dos hussitas deveriam ser aceites, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar o seu exato significado, deveria pertencer ao concílio, ou por outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Nesta base fez-se um tratado, e Roma ganhou, pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido com a guerra, pois, dando a sua própria interpretação aos artigos hussitas, tal como a Escritura Sagrada, ela poderia perverter o seu sentido de modo a corresponder aos seus propósitos. Uma classe numerosa na Boémia, vendo que isto traía a sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões e divisões que levaram à contenda e ao derramamento de sangue entre eles mesmos. E nesta luta o nobre Procópio sucumbiu e pereceu à liberdade da Boémia. Segismundo, traidor de John Hus e de Jerónimo, tornou-se agora rei da Boémia. E, sem consideração para com o seu juramento de apoiar os direitos dos boémios, prosseguiu com o estabelecimento do papado. Entretanto, pouco tinha ganhado com a sua subserviência a Roma. Durante 20 anos a sua vida tinha estado repleta de trabalhos e perigos. Os seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta. E agora, depois de reinar 1 ano, morreu, deixando o seu reino à beira da guerra civil e legando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros voltaram a invadir a Boémia e dissensões internas continuaram a perturbar a nação.
E aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sangrenta. Tal como os seus irmãos no passado, ao fazerem um acordo com Roma, absorveram os seus erros. Os que permaneciam na antiga fé uniram-se numa igreja distinta, adotando o nome de Irmãos Unidos. Este ato trouxe sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, a sua firmeza era inabalável. Obrigados a procurar refúgio nos bosques e nas cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se ao seu culto. Através de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e ali havia os que isoladamente confessavam a verdade, alguns numa cidade, outros noutra, objeto de perseguição como eles próprios, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Esta informação foi recebida com grande alegria e assim iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios esperaram através da noite a sua perseguição, continuando a olhar para o horizonte na hora mais tenebrosa, tal como os homens que esperam o raiar da manhã. A sua sorte fora lançada em dias maus, mas lembravam-se das palavras proferidas primeiro por John Hus e repetidas por Jerónimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Estas palavras foram para os taboritas, ou seja, os hussitas, o que as palavras de José tinham sido para as tribos na casa de servidão. Eu vou morrer em breve, mas Deus cuidará certamente de vós e fará com que possam sair desta terra. O período final do século XV testemunhou o aumento vagaroso, mas seguro, das igrejas dos irmãos. Se bem que, longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso, no princípio do século XVI, as suas igrejas eram em número de 200, na Boêmia e na Morávia. Assim, muitos foram os que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que John Hus predissera.